Ao chegar no final, para que facilite o nosso trabalho, nós vamos cortar aqui o fio. Vamos deixar o verde reservado ali. E aqui, veja, vamos fazer aquele nozinho para encerrar esta etapa. Mas voltaremos para o nosso encerramento, o nosso acabamento. Aqui você já me vê puxando o fio de um lado para o outro, fazendo aquela costura, né? Que normalmente nós fazemos antes de encerrar. Então, aqui, e eu vou deixar o fio aqui sobrando, tá? Eu não vou acabar com ele ainda, deixa ele lá, tá? Agora, nós vamos trabalhar com o fio da segunda cor, aqui no caso meu, né, o marrom. Bom, aí é o seguinte, você vai colocar um ponto na agulha, então aqui, deixa só eu arrumar direitinho, que é pra você ter já a visão com o ponto na agulha. Olha aqui a situação, né? Então, um ponto na agulha. E aí, minha gente, aqui embaixo, você vai ajustar este cordão, porque, veja, ele fica do tamanho que a gente deixar, né? Porque este fio, ele corre, tá? Então, você vai precisar ajustá-lo a um tamanho para receber 2 pontos ao redor dele. Então, aqui está largo. Já já eu ajusto mais. Antes deste cordão, você tem uma carreira, aqui, ó, uma carreira de pontos altos. Então, neste intervalo, neste primeiro ponto, vamos colocar desta forma, você vai passar a agulha ao redor e você vai executar um ponto baixo. Veja só, aqui eu tenho um ponto baixo. Como eu vou trabalhar uma continuidade de pontos altos, eu farei 1 e 2 correntes para dar altura e deixo o fio acompanhando o sentido da execução. Eu laço e sobre o mesmo intervalo eu trabalho um ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos ao redor do ponto inicial. Laço e ao redor deste arco eu vou trabalhar também 2 pontos altos. Então, veja aqui, ó, o primeiro, veja só, laço e aqui novamente, olha, o segundo. E veja, eu ainda não ajustei, tá joia? Tô deixando ele ficar lá. Eu laço e veja, assim como eu tenho um ponto alto aqui, né? Eu tenho também aqui. Então, eu passo ao redor dele e trabalho 2 pontos altos ao redor deste meu outro ponto alto, que está lá do outro lado. Então, veja aqui a situação se formando. Eu devo ter obtido um total de 6 pontos, ok? Eu vou alargar e veja só, vou puxar o fio verde para ajustar aqui, para não ficar tão aberto. Então, aqui, ó, nós vamos ajustar, puxamos e veja, ele fecha, fica bem justinho nos 2 pontos que nós executamos. Agora, na continuidade, eu vou fazer 1 e 2 correntes, ou melhor, eu falei 1 e 2, não, na verdade eu preciso de 3, porque é ponto alto, né? Então, veja, olha, 1, 2 e 3 correntes, eu estou trabalhando com ponto alto. Eu laço e já viro, e veja, sobre o próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Eu preciso ter um ponto alto para cada ponto de base. O total é de 6 pontos altos. Então, eu já fiz 3, agora aqui você acompanha o quarto, eu laço, você acompanha, só vou abrir aqui para ficar melhor de eu ver, o quinto, e veja, agora o sexto e último desta carreira, tá? Novamente, 1, 2 e 3 correntes e viro o trabalho, já laço. Vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto que eu tiver à minha frente. Novamente, 6 pontos altos. Então, você acompanha o que seria o terceiro. Aqui você vê o quarto. Aqui você vê o quinto ponto alto. E agora sim, eu encerro com o sexto e último ponto alto. Vou alargar, vou cortar o meu fio. Novamente, vou fazer aquele nozinho para dar o final, né? O final dos pontos altos. Veja a situação, hein? Então, aqui eu não consegui puxar. Deixa eu puxar de novo, porque não deu certo. Agora deu. Ou não. Não ainda. Tá enganchando, é melhor a gente fazer novamente. Então, aqui, ó.
Pronto, agora veio. Opa, puxo aqui, faço um nozinho, já vou fazer aquela coisa de trançar o fio, né? Então, eu vou buscar o fio e vou trançando entre os pontos, e aí você já vai observando esta etapa aqui. Puxei só um fio. Deixa eu puxar os dois, porque funciona bem quando a gente pega direitinho os dois fios. Se a gente não pega, realmente ele acaba até danificando. Mais uma tentativa aqui. Agora eu acho que a coisa vem. Veio, ok. Percebe? Então, a gente vai fazendo essa trançada. Nós vamos fazer ainda com o fio marrom. Novamente, não é? Um pontinho na agulha para iniciar. Veja aqui a situação. Já deixa ele preso, tá? E aí, minha gente, ao redor da parte marrom, nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos. Então, eu vou passar aqui a minha agulha no início, em qualquer parte, desde que seja na lateral, tá? Escolhe uma das laterais para você trabalhar. E aí, você vai fazer o seu primeiro ponto baixo. Como nós trabalhamos com pontos altos, ao redor de cada ponto alto, você vai trabalhar 2 pontos baixos. Você tem que ter um total de 6 pontos baixos nesta lateral, ok? Na verdade, não só nesta lateral, como em todos os lados, porque para cada ponto alto eu faço 2 pontos baixos. E eu tenho 3 carreiras de pontos altos. Então, na lateral, 6 pontos baixos. Na viradinha, eu vou adicionar um ponto. Então, na virada, eu vou fazer 3 para eu conseguir fazer o contorno do formato. Para cada ponto que eu tenho na base, um novo ponto vai ser feito. Então, novamente, você vai atingir um total de 6 pontos baixos. E você vai acompanhando, eu estou executando aqui, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Aqui não tem aumento não, tá, gente? Realmente, nós vamos trabalhando um para um. E agora você acompanha o último. Novamente, eu tenho que executar mais um ponto baixo para a viradinha, para eu conseguir fazer o contorno e vir para o outro lado. Faço os 2 pontos baixos ao redor deste ponto alto para ter o tamanho correto em relação à altura. E para cada ponto alto, vou trabalhar os 2 pontos baixos, o que vai me dar um total de 6 também na lateral. Aqui você vê eu trabalhando o meu penúltimo e agora o meu último ponto baixo. Para encerrar, eu passo a agulha, olha, exatamente aqui neste ponto, puxo uma laçada e aqui eu arremato. Olha lá, faço novamente o meu corte. Vamos deixar aqui do lado, faço novamente aquele nozinho esperto, que é para encerrar mesmo, olha lá, e deixa o fio sobrando, tá? Porque nós vamos utilizar o arremate agora, o arremate não, o contorno com o verde, e aí a gente já aproveita e já vai colocando ele escondido. Bom, nós vamos escolher novamente ou este lado ou este para iniciar. Eu vou por aqui porque eu terminei deste lado, então eu continuo aqui. E aí, minha gente, eu volto a trabalhar com o fio verde. Olha a situação aqui, ó. Opa, deixa eu segurar direito. Vamos pôr aqui um pontinho na nossa agulha. Olha lá, né? Tem um ponto na agulha. Eu volto a trabalhar com o fio verde. Para cada ponto alto são 2 pontos baixos. Então, na lateral, né? E para cada ponto que eu tenho na direção correta, é um ponto baixo, de 1 para 1. Não muda nada, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, vejam só. Já tô passando por onde eu parei. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo e percebam, eu já vou levando o fio para caminhar comigo. Ele vai acompanhando o sentido da execução. Eu tenho aqui o ponto alto, onde eu vou trabalhar 2 pontos baixos ao redor dele. Lembre, tá? Sempre 2, ok? Aí, novamente, ó, outro ponto, é outra carreira. Então, aqui, veja, trabalho o primeiro ponto baixo, passo no mesmo intervalo. E aqui, já vou me preocupando em esconder os fios, né? Como você tá aí acompanhando, ó, faço meu segundo ponto baixo. Na próxima carreira, trabalho aqui, ó, primeiro ponto baixo
e aqui o meu segundo ponto baixo. Vai vendo como é que tá a situação? Mais uma vez, olha, o primeiro ponto baixo e aqui o meu segundo ponto baixo. Eu entro naquele momento de fazer a virada, né? Então, eu preciso sair desta direção e vir para esta. Para não ficar repuxado, aqui na parte da árvore, não do caule, da folhagem, você faz uma corrente, veja só, você faz 2 e você faz 3 correntes. Aí, minha gente, a primeira corrente deverá ser presa à última com um ponto baixíssimo. E aí você tem um picô, joia? Para cada ponto que você tiver à sua frente agora, você vai executar um novo ponto baixo. Aí aqui já é 1 para 1, porque você está no sentido da execução, você não está no ponto alto. Percebem? Ó, sempre 1 para 1. Vamos lá então? Vamos executar 1 para 1 no contorno inteiro. E toda vez que você tiver virada, você vai trabalhar um ponto picô, como nós trabalhamos agora. Estou indo lá fazer o meu contorno todo e eu já volto.